organização é para libertar a cidade. Amém, queridos? E aqui eu quero convidar você, porque nós temos a camisa do GF, que é preta e tem GF na frente. Se você não tem uma camiseta com o nome GF na frente, você vai poder ir com a camiseta preta, tá? Porque nós vamos poder identificar o nosso pessoal, o pessoal da igreja, e vamos estar ali marcando presença em nome de Jesus. Intercedam, quem puder interceder, segunda, terça, queridos. E há uma coisa que eu quero ensinar para você. Eu ouvi o testemunho de um pastor, e ele disse que o irmão dele era uma pessoa aprisionada pelo diabo. Ele orava vários anos por esse irmão dele, e esse irmão dele nunca se convertia, até que um dia Deus falou para ele assim: você está orando errado. Ele disse: como, Senhor? Eu estou orando errado. E Deus falou assim: você precisa dar uma ordem aos demônios que prendem a vida dele, que solte. E aí ele orou, ele começou a orar: demônio que prende meu irmão, eu te dou uma ordem agora, solte a vida dele e tal. Questão de irmãos, de um mês, o moço se converteu. Amém? Então eu quero nesse momento ter um momento de oração com você. E nós vamos agora, lembra aí o nome de pelo menos 3 pessoas. Amém? Se você tiver mais, vamos orar também. Mas eu quero que você lembre o nome de 3 pessoas que você vai convidar para estar nesse evento na praça pública, e você vai orar agora e vai continuar em oração para que Deus liberte essa pessoa. Amém? Então se coloque em pé em nome de Jesus. Agora levante bem alto as suas mãos aos céus. Em nome de Jesus nós vamos orar, intercedendo e dando uma ordem aos demônios para que solte a vida dessas pessoas. Você vai citar o nome dessas pessoas, tá certo? Você vai dizer: Satanás, eu te dou uma ordem agora, solte a vida de fulano, em nome de Jesus. Se é a pessoa que está nas drogas, se é a pessoa que está no vício do álcool, talvez, você vai orar dando essa ordem agora em nome de Jesus. Amém? Levante suas mãos. Pai, nessa hora nós nos levantamos como igreja do Senhor Jesus, para declarar agora em nome de Jesus, os demônios que prendem essas vidas que estão citadas, os seus nomes aqui, nós damos uma ordem agora a ti, Satanás: solte a vida dessas pessoas agora, solte a vida delas agora. Damos uma ordem a você que tem prendido no álcool, você que tem prendido essas pessoas no espírito da prostituição, você que tem prendido essas pessoas nas drogas, prendido essas pessoas na bebida, espírito de Zé Pilintra, nós te ordenamos agora: fora, 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 em nome de Jesus. Solte a vida dessas pessoas agora. Você que tem cegado o entendimento das pessoas, eu te dou uma ordem, Satanás: fora agora em nome de Jesus, solte a vida dessas pessoas. E nós declaramos agora, em nome de Jesus, já profetizamos que essas pessoas, elas irão para essa cruzada, receberão o impacto da parte do Senhor e se converterão a Jesus. Você crê e recebe? Aplauda Jesus, aleluia, glória a Deus, glórias a Deus. Podem sentar, irmãos. Glória a Jesus, glória a Jesus. Amém. Então ore pelo seu irmão, seu amigo, seu esposo, esposa. Queridos, quem está nos visitando nesta noite, ainda não, nesse final de tarde, quem está nos visitando, levante uma de suas mãos para a gente conhecer você. Amém, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Lá atrás também, pessoal que está perto dessas pessoas, dá aí um cumprimento, abraça se for o caso, e a igreja vai dizer o que, irmãos? Sejam bem-vindos. Aleluia, aleluia. As crianças, tem o que as crianças? Como é? O que tem a salinha das crianças? Ah, entendi. Brincadeira, gente. Pessoal, as crianças já podem ir para a salinha, tá certo, pessoal? Para a salinha. Então você vai poder mandar o seu filho. Pessoal, vocês estão vendo aí, quem entra aí nessas salas, vê uma bagunça enorme aí. Nós estamos com um problema naquela primeira sala, porque o rapaz alugou o espaço aí do lado e ele construiu uma estrutura para colocar a caixa d'água. E quando chove, a água entra
entre a nossa parede e a parede que ele construiu. E está minando água ali na nossa sala. Então a gente não pôde fazer nada, porque se pintar, a tinta estraga, o piso também, então a gente está com esse problema. As outras salas nós estamos reformando, nós estamos agora colocamos forro na cozinha, colocamos forro em algumas salas. E antes nós não fizemos isso porque o telhado nosso aqui era um telhado antigo e dava muito problema de goteira, não dava para forrar. Agora estamos forrando, então essa bagunça que vocês estão vendo aí, né, é aquilo que eu preguei outro dia. Para pôr em ordem, tem que às vezes entrar em desordem, mas vai ficar muito bonitinho tudo isso aqui, em nome de Jesus, né? Então, não se preocupe não, que já deu tudo certo, em nome de Jesus. Amém? Abra comigo sua Bíblia. Quero, irmãos, olha, dizer para você, quem esteve no encontro de casais ontem, amém, foi bênção? Amém. Olha, irmãos, nosso encontro de casais acontece todo primeiro sábado do mês. E eu quero te convidar, você que é casado, namorado, noivo, eu quero te convidar para estar conosco, tá certo? Para estar conosco, porque nós temos que cuidar do nosso casamento, meus irmãos, quando ele está bem. Tem gente que diz assim, eu não vou para o encontro de casais não, porque o meu casamento está bom. Querido, você precisa manter esse casamento abençoado. Então nós temos a disponibilidade de estarmos aqui. No outro final de semana, né, sem ser esse próximo, nós teremos o encontro de homens. Quantos homens nós temos aqui? Ó, gente, vamos lá, pelo amor de Deus. Negócio de né? Vamos lá. Vamos lá, 1, 2, 3. Negócio de dá certo não. Vamos lá, meus irmãos, glória a Jesus, aleluia. Esse povo é bênção, viu? Você que está nos visitando, a gente é assim mesmo, viu, gente? A gente ri, louva. Quero compartilhar com você uma palavra que ela é muito conhecida, mas é uma palavra que ela nessa noite eu quero pontuar algumas questões relacionadas ao direcionamento da tua vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado, a sua direção precisa ser a direção que Deus te dá e não a que você acha. Amém? Então ele fala para ele assim agora, diga, siga a nuvem. Falei de novo, siga a nuvem. Tudo bem. Salmo 121. Salmo 121. Salmo 121. Vamos ler na tela, porque aí todo mundo acompanha por uma linguagem só, tá bom? Vamos lá. No dia que a pessoa não ia jogar, eu olhei para ele e eu vi ele falando assim, não vou jogar não, né? Foi na hora que eu pedi. Salmo 121. Nada? Vamos lá então, gente. Isso aí, tem dias que só Jesus na causa. Vamos lá. Levantarei ou elevo os meus olhos para os... De onde me vem o socorro? Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Vamos lá, o 4. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor te guardará de todo o mal. Amém? Põe a mão sobre o seu coração e diga comigo, Senhor, nesta noite, fala comigo, e eu dou uma ordem ao todo espírito roubador da palavra, fora agora, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, queridos. Esse salmo, meus irmãos, foi um salmo escrito, para quem não sabe, esse salmo foi um salmo escrito para
falar um pouco sobre a trajetória do povo de Israel quando eles saíram do Egito para entrarem na terra prometida. Por isso que o texto diz, o Senhor guardará, algumas traduções tem no último versículo fala assim: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Parece que é contraditório, mas quando o salmista compõe esse cântico, ele está falando da saída do povo de Israel para a terra prometida. Então ele diz: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. E nesse salmo, o salmista revela algumas coisas que elas são importantes para nós. Importantes para nós no sentido da forma como nós nos relacionamos com Deus, da forma como nós enxergamos a Deus, da forma como nós conduzimos esse relacionamento que nós temos com o Espírito Santo e com o próprio Deus. Então, eu vou pontuar algumas coisas, e eu quero que você, se você quiser anotar, amém, se não, você pode até aí mesmo na sua Bíblia, quem gosta de escrever, né? Tem gente que gosta de escrever na Bíblia, então você anota aí, tá? Mas eu quero pontuar algumas coisas que o salmista traz para nós, que são importantes para nós. Então, a primeira coisa que o salmista ele traz com relação a esse relacionamento com Deus, a essa questão de ter saído do Egito para a terra prometida, é que ele diz o seguinte: olha, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Tem algumas traduções que tem uma pergunta, a minha só tem um ponto: de onde me virá o socorro? E aí ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, o primeiro ponto é que o salmista, ele tem um entendimento que se nós compreendermos, meus irmãos, vai facilitar a forma como nós nos relacionamos com Deus. Então, a relação do salmista com Deus é uma relação que prova ou mostra que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Porque se Ele criou os céus e a terra, significa que Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. Amém? Diz que o governo de Deus está aonde? No céu. Então Deus controla. E controla. Se Deus controla os céus e a terra, não existe absolutamente nada impossível para o seu Deus. Você crê nisso? Aplauda Ele e diga: eu creio. Pastor, e por que você falou que isso é algo que determina a forma como eu me relaciono com Deus? Porque a forma que você vê Deus é a forma que Ele vai se manifestar na sua vida. Você sabia disso? Quem sabia disso? A forma como você vê Deus é a forma como Ele vai se manifestar na sua vida. Por isso, todas as vezes que Jesus ia curar alguém, Ele perguntava o quê? O que queres? E aí Ele dizia o que depois? Se você crer, o que é que vai acontecer? Verás a glória de Deus, se você crer. Seja feito conforme a tua... Não, quando Jesus perguntava, seja conforme a tua fé. Então, às vezes na nossa vida, nós temos pessoas do nosso lado, que elas experimentam algo de Deus tão grande na vida delas, e aí você diz assim: mas meu Deus, o que é que há de errado comigo? Eu venho na mesma igreja, eu ouço a mesma palavra, e o que é que acontece comigo? Por que eu não experimento as mesmas coisas? E a resposta está na forma como você vê Deus. E o salmista, ele diz então para nós o seguinte: o meu Deus, o Deus que eu sei que eu sirvo, é o Deus que criou os céus e a terra. Então o poder está nas mãos dele, e Jesus reafirma isso quando ele ressuscita. Ele diz: todo o poder me foi dado nos céus e na
terra, então Ele manda no céu e manda na terra, amém? Você não serve a qualquer Deus, e a sua relação com Ele, se você entende isso, a sua vida não é mais a mesma, ok? Não é mais a mesma. O Julinei trouxe, o irmão Julinei trouxe uma questão aqui, que é uma questão muito séria. Ele disse, olha, eu entendi que eu fui chamado para ser cabeça e não cauda. E ele jejuou e orou, e aí a resposta veio através da boca até de um ímpio. E ele recebeu algo, no mesmo mês ele recebeu 10 vezes mais. Porque o nível de fé dele gerou um ambiente espiritual que possibilitou o milagre. Você está entendendo isso? Você chega para uma pessoa, para duas pessoas, uma tem câncer e a outra também. Mas se o nível de fé daquela pessoa, o número 1 e o número 2, se o nível de fé daquela pessoa que você orou for um nível alto, ela recebe a cura. Se você orou para o número 1 e ela não tem um nível alto de fé, o que vai acontecer com ela? Eu nem vou pedir para você levantar a mão não, mas quantas vezes você orou e nada aconteceu? Onde está o problema, André? Onde está o problema? Está em Deus? Sim ou não? Não, o problema não está em Deus. Porque se estivesse em Deus, outras pessoas não experimentariam. Sim ou não? Se o problema estivesse em Deus, outras pessoas não experimentariam. Então, o salmista Davi, ele diz, a minha visão, a visão que eu tenho de Deus, é que Deus tem um controle no céu e tem um controle na terra. Se Ele tem um controle no céu e tem um controle na terra, nada é impossível para Ele. Então eu vou crer nesse Deus, e eu vou sair da terra prometida e vou chegar na terra prometida. A segunda coisa que ele vai mostrar para nós, ele diz assim, o Senhor não deixará vacilar o teu, aquele que te guarda, não tosquenejará. Irmãos, e aqui eu quero que você entenda algo. Imagina uma criança. Eu me lembro que quando a Elisa começou a andar, e até hoje ela ainda tem umas quedas gostosas, boas. Mas toda criança que você começa a colocá-la para andar, normalmente quando nós não queremos que ela caia, nós fazemos o quê? Nós pegamos ela pela mão, pelas duas mãos, e seguramos, sim ou não? O que o salmista está dizendo é que se eu tenho uma visão de Deus correta, eu começo a entender que Deus vai segurar nas minhas mãos, vai firmar os meus passos e vai me fazer ir mais adiante. Ele vai firmar os seus passos. Ele está dizendo, olha, o meu Deus, o Deus que eu tenho. E mais uma vez, pastor, o que você disse no início? O que é que eu disse no início? Que isso vai determinar a forma como você se relaciona com Deus. É uma história que vocês todos já sabem. A história chamada Pegadas, quem lembra? Pegadas na areia. Todo mundo sabe dessa história. Eu não sei se é verídica ou não, mas ela ilustra muito bem. Porque o autor diz que quando ele estava tudo bem, ele caminhava na praia e tinha dois passos, tinham os passos dele e tinham os passos de Deus. Mas no dia que ele entrou em dificuldade, em tribulação, ele andou na praia de novo e só tinha somente os passos de uma pessoa. E naquele dia ele entra em crise e diz assim, Senhor, quando estava tudo bem, o Senhor estava caminhando comigo do lado, mas agora que eu estou precisando do Senhor, eu só estou vendo um passo só, o passo de uma pessoa só, os passos de uma pessoa só. E qual é a resposta de Deus para ele?
Quando você estava bem, eu andava ao seu lado. Mas agora que você não está bem, eu carrego você no colo. Oh, você pode aplaudir ao Senhor por isso. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, era isso que o salmista estava dizendo. Quando o meu Deus, Ele olha para mim e vê que eu preciso dEle, Ele me toma pela mão, firma os meus passos e me faz chegar mais adiante. Meu irmão, você está numa caminhada, desde o dia que você nasceu, você está numa caminhada, e a caminhada sua é para o céu. Então eu quero dizer isso para você: Deus toma você pela mão e faz você firmar os passos. Ele não deixa vacilar o seu pé. Confia nele. Aprenda a confiar nele. Porque se você aprende a confiar nele, você vai saber que ele vai estar cuidando de você. Uma outra coisa que o salmista revela no projeto, no decorrer da caminhada, a respeito do relacionamento com Deus, ele diz assim: eu sei que o meu Deus, aquele que me guarda, não tosquenejará, ele não dormirá e não tosquenejará. Diga, não dormir e não tosquenejar. Bom nome para dar no filho aí, fala a sugestão boa aí, ó. E o que é isso, meus irmãos? A palavra de Deus, olhe só: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Meus irmãos, e eu digo mais uma vez: se eu e você entendermos, tivermos a visão de Deus de forma correta, e nos relacionarmos com esse Deus do Salmo 121, meus irmãos, nós vamos entender que o seu Deus, Ele está atento a tudo que acontece na sua vida. Pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite. Ele está com os olhos voltados para você. E a hora que você for até Ele, Ele está pronto para te ouvir. Ele está pronto para pôr os seus ouvidos. Ele diz na palavra assim: olha, os meus ouvidos não estão tapados, as minhas mãos não estão atadas. Isso é o que a Bíblia diz para mim e para você. Só que às vezes, e eu sei disso, só que às vezes o diabo tenta colocar no seu coração que Deus não está te ouvindo. Sim ou não? Quem já viveu algo nesse sentido? Quem já viveu isso? Tipo assim, você orar e dá a impressão que Deus não está nem aí para você. Quando isso acontece, Satanás tem a intenção de minar você, minar sua fé. E algumas pessoas desistem de Deus. Elas desistem do relacionamento com... Irmãos, olha, presta atenção no que eu vou dizer para você. Você é testado o tempo todo. Há um texto na Bíblia que ele mostra muito claramente que Jesus fez isso. Jesus fez isso. A Bíblia diz que quando Lázaro morreu, antes dele morrer, alguém foi até Jesus e falou assim: ó, Lázaro está o quê? Não. Lázaro está o quê? Enfermo. Jesus poderia ter ido antes, sim ou não? Sim. Mas Jesus não vai. Jesus não vai. E Jesus então chega lá, quantos dias depois? Quantos dias? 4 dias depois da morte de Lázaro. Então, possivelmente Jesus levou aí uns 5 dias para chegar. Mas ele chega no ambiente e começa a conversar com as irmãs de Lázaro. E ele faz uma pergunta: você crê? Diga à pessoa que está só: às vezes Deus vai testar a sua fé. Porque, irmãos, eu perguntei de manhã, vou perguntar de novo: quem aqui já pediu fé para Deus
Quem já pediu fé para Deus? Quem já pediu para Deus te usar poderosamente? Eita glória! Pois é. Aí você fala assim: Senhor, quero ser usado, Senhor, me usa em cura, Senhor, aleluia. Aí Deus põe uma pessoa com câncer na sua frente e diz: vai. Aí você fala assim, aí a pessoa com câncer aparece na sua frente, aí você fala assim: irmãos, bota no grupo de WhatsApp, irmãos, por favor, vamos orar por não sei quem, porque a pessoa está com câncer. Aí você fica o crente 6 horas aqui por mim. Mas você não tem coragem de impor as mãos e dizer para o câncer: câncer, em nome de Jesus eu te dou uma ordem, em nome de Jesus seque, desapareça. Você não tem coragem. Por que você não tem coragem? Porque você tem medo de o câncer não desaparecer. Aleluia. Então existe. Aí você fala para Deus: Senhor, eu quero ser usado em cura, em poder. E aí eu sei, eu nem vou pedir para você levantar a mão, mas você lê os textos lá de Atos, e você diz assim: Senhor, eu quero operar milagres. Aí aparece uma pessoa na sua frente, na rua, com cadeira de rodas. Aí você olha e faz assim: oh Jesus, abençoa. A gente espera, meus irmãos. A gente fica na expectativa de orar e dizer: Senhor, eu quero ser usado em cura. E sabe o que é que a gente espera? A gente espera que venha um poder. Oh, Jesus! Agora eu vou. Não, meus irmãos. Não é assim. Não é assim. Então diga para a pessoa que às vezes Deus vai provar a sua fé. Ok? Então a visão que eu tenho de Deus tem que ser uma visão onde eu sei que o Senhor, Ele não tosqueneja. Eu estou falando aqui, Ele sabe o que eu estou falando. Quando você está pensando aí, Ele sabe o que é que você está pensando. Quando você fala na sua casa, no oculto, Ele está lá. Então, meus irmãos, Ele é um Deus presente na sua vida, e Ele tem todo o poder e autoridade na sua vida. Aonde você for. Aí a outra coisa que ele vai dizer, ele diz assim: ele não dorme, ele não cochila, e ele fala de Deus como sendo o guarda de Israel. Gente, o que é um guarda? Um vigia, quem mais? Um segurança. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor procurando quem possa tragar, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso, então você tem um guarda que guarda você o tempo todo, aleluia. E o que isso significa, pastor? Significa, meus irmãos, que eu sei quem é que está na minha vida. Essa semana eu estava com um irmão que eu conheço há alguns anos atrás, o irmão Isaías. E ele falando para mim: pastor, eu fui fazer a ultrapassagem de um carro e o outro veículo veio, meus irmãos, e bateu no fundo do carro dele. Ele fez a ultrapassagem, um cara que estava atrás acelerou demais, bateu no fundo do carro dele. Quando o carro bate no fundo de outro carro, muito difícil o motorista conseguir equilibrar. O carro dele deu mais ou menos umas 5 ou 6 viradas. E aí, olha só, a esposa dele anda sempre com ele, mas nesse dia ela não foi com ele. E nesse dia o carro foi e bateu num pé de árvore. Que lado foi que bateu? O dela. Se ela estivesse no carro, ela teria morrido. O lado dele não teve absolutamente nada. Ele conta que ele saiu do carro bem. As pessoas vão te levar para não sei onde. Ele disse: não, eu estou bem. Mas se ela estivesse no veículo, ela teria morrido.
Eu quero que você nessa noite entenda isso. Se você e eu, meus irmãos, aprendemos a nos relacionar com esse Deus que está descrito nesse salmo, a sua vida vai deixar de ser estressada. Você sabia disso? Você vai ter menos preocupação. Você vai parar de reclamar quando algumas coisas não derem certo. Eu sei que você tem viagens que você tentou fazer e não deu certo e você ficou reclamando. Você teve viagens que você atrasou 1 hora, 2 horas e você ficou chateado, pegou o carro, acelerou, tem para cá. Se você entender que você tem alguém que te guarda, quando ele atrasou você, era porque ele sabia que lá na frente você iria bater esse carro. Quando ele fez com que essa viagem não desse certo, foi te livrando. Quantas pessoas, meus irmãos, que vocês ouvem história de avião que caiu, e a pessoa diz assim, olha, era para eu estar naquele voo, mas quando eu estava vindo para aqui, para o aeroporto, aconteceu um acidente, e o trânsito ficou muito intenso, e eu não cheguei a tempo. Quantas pessoas que você vai ouvir dizer assim, era para eu estar naquele voo que caiu, e de repente a pessoa diz assim, eu estava com tudo pronto, mas aí alguém liga e diz que a reunião foi cancelada. Quantas pessoas que disseram, era para eu estar naquele voo, e alguém disse assim, olha, você não vai poder viajar por isso, por aquilo. Uma pessoa que adoeceu do lado do outro. Querido irmão, é Deus guardando. Então entrega a sua vida nas mãos de quem cuida de você. Há um cântico e talvez no final a gente possa cantar, Deus cuida de mim debaixo das suas asas. Salmo 91 diz que no esconderijo do Altíssimo nós estamos protegidos. Então não se preocupe, diga para a pessoa que está para se estressar. Amém, meus irmãos. Você tem um guarda, o guarda de Israel é o seu Deus. O guarda de Israel é o Senhor que está do seu lado. O guarda de Israel é quem protege sua família. O guarda de Israel é quem te livra de todo o mal. O guarda de Israel é quem livra você das setas do inimigo. O guarda de Israel é quem diz, aquiete-se, porque você sabe que eu sou Deus. Versículo 5, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Gente, não sei se dá aí. Levanta aí, vocês, levanta todos. Não sei se a iluminação permite, mas vocês estão vendo a sombra de vocês aí no chão? Vamos fazer um sincronismo. Todo mundo dá um passo para a minha esquerda, um passo para a esquerda, um passo. Essa sombra te acompanhou, sim ou não? Agora volta para o seu lugar. Eu quero dizer, levante sua mão aí. Diga, Deus está agarrado comigo. Deus está agarrado. Para onde você vai, Ele vai. Para onde você vai, para a direita, Ele vai para a direita. Vai para a esquerda, Ele vai para a esquerda. O guarda de Israel, Ele te segue aonde você for. Por isso não tenha medo de entrar em nenhum lugar, porque você tem um Deus todo-poderoso com você. Você crê nisso? Aplauda o Rei dos Reis. Aleluia. Pode sentar. Ele é o salmista. E aí, meus irmãos, é isso que eu quero que você nessa noite entenda. Se a visão que você tem de Deus for essa aqui, meu irmão, ninguém te segura. Porque o salmista está dizendo que assim como a minha sombra, assim é o Senhor. Então, eu me movimento, Ele se movimenta. Aonde eu for. Ele não se distancia. E aí ele diz assim, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Aí ele fala assim, olha, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Aqui ele faz referência a uma questão relacionada à nuvem que estava, quando o povo de Israel saiu do Egito,
eles não podiam parar, porque se eles parassem, o faraó alcançava eles. E Deus estabeleceu o seguinte, ele disse: olha, quando vocês estiverem num lugar, e eu parar a nuvem, de dia havia uma nuvem cobrindo eles, para o sol não atingi-los. Durante o dia havia uma coluna de fogo, que era para iluminar o caminho, mas também para manter o povo de Israel aquecido, porque o deserto, à noite, faz frio. De manhã, ou durante o dia faz calor, mas à noite faz frio. E Deus estava dizendo para eles: olha, quando eu parar a nuvem, for de dia ou for de noite, quando eu parar, vocês só vão se movimentar quando eu me mover. E aí o salmista diz assim: o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. Ou seja, o salmista estava dizendo para todos nós, e na visão do salmista, ele estava dizendo assim: olha, nada, diga comigo assim, nada poderá me atingir, porque eu estou na presença do Deus Altíssimo. Aquela nuvem, ela representava a presença de Deus acompanhando o povo. Ela representava a presença de Deus. Então, meus irmãos, o relacionamento que eu preciso ter com Deus, e você precisa ter com Deus, é um relacionamento onde nós somos dependentes de Deus. Quando Deus disse para o povo: olha, se movam conforme a nuvem, Deus estava dizendo assim: dependam totalmente de mim. Isso significa que nós temos que vigiar quando nós tomamos as nossas decisões. Tem gente avançando quando não era para avançar, tem gente parando quando não era para parar, tem gente que está para tomar decisão e não vê a nuvem se mover, mas toma a decisão de forma precipitada. Estar debaixo da nuvem é ser dependente de Deus. Dizer para Ele: Senhor, eu só vou me mover quando a nuvem se mover. E aí ele vai dizer assim: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Eu falei a semana passada sobre essa questão da depressão. E, meus irmãos, há um monte de gente doente mentalmente, inclusive crente, inclusive pastor. E sabe o que tem atingido muitas pessoas? Uma palavrinha chamada estresse. Estresse. O estresse, ele baixa a tua imunidade e expõe você a um nível terrível de doenças, inclusive a doença mental. Então o salmista, ele vai dizer assim, que o Senhor guardará de todo mal, mas Ele vai guardar a sua alma. Irmão, olhe para a pessoa que está falando assim: Deus quer você curado. Irmão, olha, uma pessoa que ela entra em depressão, a vida dela tem uma grande possibilidade de ser arrebentada para o resto da vida. Pessoas que elas têm uma tendência à depressão, elas podem ter sua vida destruída da noite para o dia. E não precisa muito. Às vezes, basta uma demissão do emprego e a pessoa entra em depressão. Às vezes, basta uma palavra do pai e da mãe e a pessoa entra em depressão. Às vezes, a perda de alguém entra em depressão. O que o salmista está dizendo é que o Deus que ele serve, que é o mesmo Deus que você serve, é o Deus que está pronto para guardar a sua alma. Amém, meus irmãos? Você e eu somos chamados para vivermos um nível de dependência. Pastor, às vezes eu digo para vocês, é mais fácil falar do que viver.
Mas nós precisamos buscar isso aqui, queridos. Buscar o que, pastor? Nós precisamos buscar sermos dependentes de Deus. Se eu aprendo a ser dependente de Deus, eu paro de me mover conforme a circunstância e passo a me mover pela nuvem, pelo comando de Deus para a minha vida. E eu começo a entender que determinadas coisas que não acontecem na minha vida não vão me distanciar mais de Deus. Pegando o gancho de novo aí do testemunho do irmão Julinei, ele perdeu o emprego, mas foi para cima. Entenderam isso? Ele perdeu, ele foi demitido, e aí ao invés dele ir para o quarto, né? Oh meu Deus, oh céu, oh, não quero ver ninguém, estou triste porque o Senhor ficou fazendo da minha vida agora. Ele foi para cima. Foi para cima, 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 e Deus dizendo para ele assim: vai, vai, porque eu sou contigo, vai, 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 porque eu sou contigo, vai, porque eu sou contigo, vai, que eu sou contigo. É isso que Deus está dizendo para você: vai para cima do gigante, que Ele é com você, aleluia. Ah, pastor, estou muito triste. Levanta essa cabeça. Você é chamado para ser cabeça e não cauda. Ah, pastor, porque essa semana meu patrão falou que meus dias na empresa estão contados porque eu não sirvo para nada. Talvez, olha meu irmão, talvez essa seja a porta e Deus precisa mandar alguém te demitir para ver se você acorda. Tem pessoas que você está na cidade, as portas se fecham para você na cidade de tal forma que ninguém, até a pessoa que podia te ajudar, diz assim: não vou te ajudar. Mas você diz assim: não, eu vou ficar aqui, é aqui. E Deus está dizendo: ei, olha a nuvem se movendo aí, meu filho, olha a nuvem se movendo. Não, eu quero ficar, olha, presta atenção. Havia nuvem de tarde, de noite, e havia a nuvem durante o dia, e à noite uma coluna de fogo. Olhe bem, aqui estava o povo de Israel. Vem aqui, meninas, onde vocês? Rapidinho. A mais ágil aí, quem é a mais ágil? Eita glória! Vem cá, Carol, sobe aqui. É, isso aí. Então, vamos supor que eu e Carol somos parte do povo de Deus. Mas aí a nuvem se moveu, né? Nós estávamos parados, tinha lugar que Deus ficava 2 anos, né? E aí a nuvem começa a se mover. Carol se moveu, vai Carol, a nuvem se moveu e eu disse: não, eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui nesse lugar, é aqui, não sai, olha, não sai desse lugar. E a nuvem se move, e aí a multidão toda vai embora com Carol. O que vai acontecer comigo? O sol durante o dia, careca. E à noite, frio. O que aconteceria comigo se eu acontecesse isso? Morria. Siga a nuvem. Porque se você não seguir a nuvem, você vai ficar só. Deus não tem aliança com quem não segue a nuvem. Aplauda Jesus pela vida da Carol. Então o salmista, ele entendia isso. E isso é dependência, meus irmãos. Eu já contei isso para vocês uma vez. Eu terminei de construir uma igreja. A igreja estava já no ponto de inaugurar, naquele ponto que todo mundo quer conduzir a igreja. E Deus falou assim para mim: é hora de sair.
Aí chegou um pastor para mim, olha bem, chegou um pastor para mim, falou assim: ah, Jurandir, se eu fosse tu, não saía desse lugar não. Rapaz, você se sacrificou tanto para construir essa igreja, e agora você vai deixar essa igreja. Eu saí, fui para outro lugar. Nesse lugar que eu fui, meus irmãos, já tinha passado 11 pastores. Em 9 anos de igreja, tinha passado 11 pastores. E sabe como era o conhecido lugar para onde eu fui? Cemitério de pastor. É. Em cerca de 6 anos, uma igreja de 35 pessoas foi para quase 1.000 pessoas. Agora, esse mesmo pastor que falou para mim que eu não devia sair, ele ficou numa cidade e hoje o ministério dele não vai para lugar nenhum. Sabe por quê? A igreja não andou. Ele não prosperou na cidade. Por quê? Porque ficou no lugar quando a nuvem não estava mais. Ele ficou no lugar que não era para ficar. Então, meus irmãos, eu quero nessa noite dizer para você: seja dependente de Deus e você vai ter uma alma curada. Você vai ter uma alma onde as pessoas vão olhar para você e dizer: verdadeiramente o Senhor é contigo. Amém, amém. E aí, para finalizar o versículo 8, ele vai finalizar dizendo assim: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora. Eu quero que você diga isso para alguém. Fala assim: o Senhor não é. Eu ouvi gente dizer assim, ó: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Vamos falar do jeito que o texto é no original, certo? O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. O que a Bíblia está dizendo aqui, meus irmãos, é que se você for alguém que se move com a visão correta, do início até o fim, Deus vai ser com você. Do início até o fim, o Senhor vai conduzir os teus passos. Do início até o fim, Ele vai ser o teu socorro bem presente na angústia. Do início até o fim, Ele vai guardar a tua vida. Do início até o fim, Ele vai ser a resposta que você precisa. Então, nessa noite, eu gostaria de convidar você para nós orarmos. E vamos pedir ao Senhor: Senhor, me dá uma visão correta de Ti. E me faça me mover conforme a nuvem. Amém? Sabe, Jesus, ele, falando com seus discípulos, ele disse assim: que todo aquele que é nascido do Espírito é como o vento. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Por que isso? Porque aquele que é direcionado pelo Espírito, basta que o Senhor sopre. Se você é direcionado pelo Espírito, basta Deus soprar. Mas o salmista, eu não lembro agora qual é o salmo, mas tem um salmo que o salmista diz assim: não sejais como o cavalo, que precisa de cabresto. Vê aí para mim, se é Tiago, se é... Então, o que é um cavalo, meus irmãos, que precisa de cabresto? Você precisa puxar ele. Tem cavalo que ele é tão ruim que é preciso colocar alguma coisa na boca dele para ferir a boca dele, para direcionar. Salmo 32, 9. Como é que está escrito aí? Ali, ó. Tá ali, ó, na tela. Tá na tela. Aí, ó. Vamos ler juntos? Não sejam como cavalo ou burro, que não tem o quê?
mas precisam ser colocados com freios e rédeas, caso contrário, não obedecem. Quem quer ser soprado pelo Espírito Santo aqui? Quem quer obedecer a voz do Espírito Santo? Quem quer ser soprado pela nuvem, coloque-se em pé aí no seu lugar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia.